paz do Senhor Jesus esteja com todos. E o Espírito de Deus fale ao teu coração. Amém. Quais são os órgãos dos sentidos? Pelo menos os 5 conhecidos claramente hoje. Olfato, paladar, audição. Ou seja, eu cheiro. O que mais? Eu ouço. Falo. Vejo. Toque. Mas os 5 principais no campo da cabeça seriam esses, né? Por que eu digo os 5 principais conhecidos? Porque tem se pesquisado outros. E numa outra oportunidade eu falo sobre isso também. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele usava uma expressão idiomática, é lógico, e que deve nos levar a pensar sobre pelo menos um desses órgãos do sentido. Ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Por exemplo, Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Alguém se encontra no nosso meio que tem problema de audição e não escutou o que eu falei? Glória a Deus. Graças a Deus, não. E eu acredito que na época de Jesus eram poucas pessoas que não escutavam o que ele estava dizendo. Talvez aqueles que estivessem muito mais longe dele, não havia recurso de microfone. Mas no geral, quem estava perto, ouvia. Então, quando Jesus dizia essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, ele estava querendo ressaltar alguma coisa diferente do que só ouvir com o ouvido. Ora, seria possível então alguém ter ouvido e não ouvir? Sim. Seria possível alguém escutar e não escutar? Não. Seria. Sim, porque o que Jesus está dizendo aqui se refere à atitude tua em relação ao que você escuta. Ora, tem uma passagem interessante das Escrituras em que Jesus começa a falar, anunciar o fim dos tempos, condenar a religiosidade de aparência, e os homens rilham os dentes e tampam os ouvidos e fazem de tudo para querer matá-lo. Isso aconteceu, por exemplo, com Estevão. Em alguns episódios do ministério de Jesus, a gente entende que aconteceu isso também. Ou seja, estavam ouvindo coisas que não gostariam de ouvir, coisas que confrontavam a sua vida. E por causa disso, em seu coração, ao invés de se levantar um espírito de quebrantamento, se levantou um espírito de rebeldia, de homicídio, de tragédia. Por causa disso, mataram Estevão. Por causa disso também, de certo modo, crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa manhã, nós queremos ver alguns detalhes a respeito desse ouvidos para ouvir. Tem gente que ouve, mas age como se não tivesse ouvido nada. Quando nós vamos analisar a parábola do semeador em Lucas 8, nós temos alguns detalhes ricos a respeito do ouvir a palavra. E ele fala a respeito de situações de pessoas que tinham escutado a palavra, mas tinham deixado essa palavra
esvair-se do seu coração e de sua vida. De tal maneira que aquela palavra que era para ser produtiva no coração e na vida daquela pessoa, não produziu. E não por culpa de Deus. E não porque Deus não fosse poderoso para fazê-la produzir, mas por causa da atitude com que foi recebida. Irmãos, tem pessoas que ouvem e agem como se nada tivesse escutado. Em Minas Gerais, pelo menos eu ouço muito essa expressão. Eu posso te falar uma coisa? Escuta aqui, bobo. Que são formas de você dizer, olha, eu quero te transmitir uma coisa, eu gostaria que você ouvisse. Já minha falecida mãe dizia, escuta aqui. Esse escuta aqui já é uma ênfase que significa, ai de você se você não escutar. Mas quantas vezes, mesmo nesse contexto, a gente se deu como se a gente agiu como se nada tivesse ouvido? Não vai jogar bola. E eu fui. Consequência, uma leve correção acompanhada de acessório corporal. Não pode falar que bateu. Então percebam que o convite é feito a nós. A palavra é lançada a nós. Ela chega ao ouvido. Mas parece que no caso de alguns, ela não chega ao coração e à vida. Esse é o teu caso? Segundo, tem pessoas que ouvem, mas sempre é para os outros. Ah, mas se a Maria estivesse aqui, olha, essa palavra aqui é para o José. Essa palavra é certinha para o José. Olha, mas fulano que é meu vizinho, ele tinha que estar aqui. E é interessante que esse procedimento, ao ouvir a palavra, é um procedimento até bonito, de preocupação com os outros. Agora, o que tem de errado nessa palavra é que essa palavra parece que nunca é para a pessoa. Era como se Jesus falasse, arrependei-vos. É isso que o Hélio precisa, arrependei-vos. É isso que a Rosângela precisa, arrependei-vos. Mas nunca é para você. Ora, quando Jesus fala quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está se referindo também a essa classe de pessoas que ouvem de forma crítica, lançando sempre para que, num sentido de correção, que aquela palavra seja só para o outro, nunca para si. É interessante que eles não fazem o mesmo quando essa é uma palavra de bênção. Olha, essa palavra foi para mim hoje. Essa palavra é promessa de Deus para a minha vida. Ele não vai falar, olha, essa promessa aqui, poxa, era para o Hélio, ele devia ter ouvido. Essa promessa é para fulano. Não, ele já traz para si. Isso demonstra mais um tipo de atitude em relação ao ouvir a palavra. Por fim, tem gente que ouve, age, aprendendo, cresce e torna-se produtivo. Eu acho tremendo quando o Senhor Jesus Cristo diz, através do Espírito Santo, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Ao vencedor. Não ao derrotado, não aquele que desiste, não aquele que se entrega, não aquele que não tem fé. Há um condicionante, e esse condicionante tem que ser entendido por mim e por você como algo que devemos fazer. Certa vez uma pessoa me perguntou, pastor, como é que eu tenho mais fé? É uma dúvida legítima.
Como que você pode ter a sua fé aumentada, a sua fé fortalecida? Deu vontade de eu falar. Quem tem ouvidos, ouça. Mas eu falei, não é essa hora de usar uma expressão forte. O irmão está falando com sinceridade e ternura. E eu cheguei para ele e falei, simples, irmão. Leia Romanos 5:17. Pastor, o que diz lá? Assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Em outras traduções, diz que assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se eu quero ter mais fé, eu preciso ouvir, não só com os ouvidos, eu preciso ouvir com o coração, absorver essa palavra, aplicar essa palavra, viver essa palavra, de tal maneira que ela vai começar a agir em mim, através de mim, produzindo as mudanças que Deus deseja. Aleluia por isso. Glória seja dada a Deus. A palavra de Deus nunca voltará vazia. Ela vai produzir aquilo que Deus deseja, até condenação, até pecado. Mas pastor, a palavra produz pecado? Não é ela que produz, mas ela te mostra que você é pecador, até mesmo por ouvir e não obedecer. Nesse sentido, pode dizer que ela produz, porque era uma palavra para você ouvir e se corrigir, e você ouviu e não se corrigiu. Então ela nunca voltará vazia. Ela vai ter uma ação eficaz naquilo que ela se propõe, de anunciar vida e morte, bem e mal. Mas o que Deus deseja é que você se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E você só pode chegar nesse paraíso de Deus, nessa árvore da vida, por meio de Jesus Cristo, que é o que nós lembramos no dia da ceia do Senhor. Eu acho lindo esse cântico que o Fernandinho compôs. Eu desconfio que algumas músicas evangélicas a pessoa fez debaixo de oração em joelho. Outras parece que foi feito no banheiro mesmo. Mas tem umas que parece que a pessoa orou mais, procurou ler a palavra. Essa é uma daquelas que faz pensar muito. Teu sangue me leva. Como é que é? Leva-me além, a todas as alturas. A todas as alturas. Eu posso me achegar somente, né? Então, quando eu ouvi a primeira vez a expressão sangue de Cristo, me assustou muito, porque era uma expressão forte na minha cultura religiosa, que eu conhecia da época. Aí depois, quando eu fui entender que não era literalmente o sangue derramado em mim, mas era o sangue por mim, e o sangue derramado ao chão que deveria ser meu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi crucificado em nosso lugar. Aquela cruz era a minha cruz, era a tua cruz, na qual deveríamos estar eu e você pregados. E é interessante que quando nós pensamos sobre isso, essa palavra toma um novo sentido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica a pergunta: você tem ouvido, meu irmão, minha irmã? Você que nos acompanha pela internet? Você tem coração aberto para ouvir, para agir, para fazer o que Deus deseja? Tome cuidado.
Tome muito cuidado. Eu costumo dizer que Deus não mete o pé na porta. Deus não age desse jeito, ainda que Ele poderia. Eu costumo dizer que o convite do Espírito é manso, suave, sublime, diferenciado. Quem tenta oprimir, derrubar, destruir, é o inimigo da nossa alma. Quem quer a tua destruição não é Deus. Deus quer o teu bem. Deus te convida para o melhor. Deus te chama ao banquete da comunhão com Ele. Deus quer que você coma da árvore da vida. Deus quer que você caminhe no paraíso de Deus. E se você não for capaz de entender isso, possivelmente você não está tendo ouvidos para ouvir. Você só está escutando. Infeliz é o homem que só escuta. Não quer aprender, não quer crescer. Mas os filhos de Deus não são assim. Aleluia. Os filhos de Deus, tocados pelo Espírito Santo, vão crescer, vão sendo transformados, vão sendo santificados, porque amados são e amados serão. E nada nem ninguém pode remover esse estado. Porque o que Deus quer para você é crescimento e produção. Que você seja produtivo. E produtivo não segundo o que eu quero, mas segundo o que Deus quer. De tal maneira que Ele olhe para você, te dê um sorriso e diga: filho, muito bom. Como diz lá na parábola do semeador, produziu a 100 por 1. Produziu muito fruto. Que assim Deus nos ajude. Amém. Fiquemos em pé. Meu Deus, nós vamos agora celebrar a ceia. E, primeiramente, te agradecemos por tua palavra. Nós não queremos ter somente orelhas para sermos orelhudos e não ouvir nada, Pai. Misericórdia. Nós não queremos ter um aparelho auditivo que não é capaz de chegar ao nosso coração. Queremos que tudo aquilo que o Senhor nos comunica chegue à nossa vida e venha impactar, meu Deus. Seja com conforto, seja com transformação, mas de tal maneira que sejamos obedientes àquilo que ouvimos e venhamos, meu Deus, sim, a colher os frutos dessa obediência. Amém, Senhor. Pai, nos perdoe às vezes que agimos como se nada tivéssemos escutado. Nos perdoe às vezes quando colocamos a palavra somente para o outro e não para nós. Mas não é assim, Pai, que queremos. Declaramos em Tua presença, Pai, que queremos ser produtivos para o louvor do Teu nome. E que esses frutos sejam símbolo do nosso agradecimento por tão grande obra por nós. Prepara-nos, Deus, para a ceia do Senhor. E comunica graça e misericórdia ao Teu povo pela santa comunhão em Cristo Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Descentarmos.